Acho que em primeiro lugar é mesmo da própria doença, é a dificuldade em termos um diagnóstico precoce. Não é? Quando temos um diagnóstico de cancro de ovário em estádios iniciais, há uma grande probabilidade da doença ficar curada com uma combinação de cirurgia e quimioterapia. Isso já não é assim quando estamos a falar de estádios avançados em que há, como é óbvio, uma grande parte das doenças que é possível curar com cirurgia e com quimioterapia, mas o prognóstico é diferente e não é preciso ser propriamente médico para entender o que é um estádio inicial e o que é um estádio avançado. Por isso, acho que a ciência tem que evoluir no sentido de termos alguma ferramenta que ainda não desenvolvemos de rastreio, de screening, que nos permita detectar estes casos antes de terem metastização peritoneal ou o que seja. Depois, do ponto de vista cirúrgico, o que eu acho que é uma grande necessidade é que as doentes percebam que são cirurgias, particularmente quando estamos a falar de estádios avançados, altamente complexas e que têm um prognóstico muito importante, têm uma importância no prognóstico que destas vezes que é extremamente importante, ou seja, os dados que vêm da ciência dizem que quando nós conseguimos operar uma doente inicialmente e remover a doença toda, fazendo depois a quimioterapia, estas são as doentes que se comportam melhor. Ou seja, eu acho que do ponto de vista cirúrgico ainda falta alguma educação para a saúde dos próprios doentes, que é procurar os cirurgiões que se dedicam exclusivamente a estas coisas e não muitas vezes o ginecologistas que fez o diagnóstico e que é seguida, que segue a doente há muitos anos, e acima de tudo procurarem também centros onde haja capacidade de fazer cirurgia complexa e, portanto, centros que tenham cuidados intensivos, unidades multidisciplinares, oncologistas médicos treinados para manusear doentes complexas, com complicações importantes, terapêuticas sistémicas que não são propriamente as mais simpáticas. A minha atividade é eminentemente cirúrgica, portanto, uma unmet need é as doentes saberem que há cirurgiões especificamente treinados para estas coisas do ovário, ok? E que não devem ser feitas estas cirurgias por um qualquer cirurgião sem treino nesta patologia. Mesmo nos estádios iniciais, quando por vezes pode ser um achado acidental, encontramos um cancro do ovário quando fazemos uma cirurgia por um tumor qualquer do ovário, é fundamental que isto seja feito por quem sabe completar a cirurgia, com quem sabe que se encontrar mais coisas que não estavam descritas nos exames, tem capacidade de completar e de fazer cirurgia complexa, que, como disse, muitas das vezes implica tirar vários órgãos e abordar todo o abdômen. Depois, já não é tanto da minha área, mas como é óbvio, há algumas necessidades que são específicas a Portugal e que têm a ver com alguma dificuldade no acesso a fármacos potencialmente game-changing, ou seja, que mudam e que têm vindo a mudar um bocadinho o prognóstico das doentes com cancro do ovário e que, em Portugal, por uma série de fatores que não me importa aqui referir, as doentes não têm o acesso, como por exemplo na nossa vizinha Espanha. Ou seja, há, na minha parte, uma necessidade de nós nos adaptarmos a uma ciência que evolui constantemente e rápido, e que esta ciência tem que fazer com que a burocracia, muito tipicamente portuguesa, seja mais rápida a decidir coisas importantes. Estamos a falar de um universo de 600 a 700 doentes novas por ano em Portugal, portanto não é assim uma patologia tão frequente, em que, apesar das terapêuticas inovadoras, como disse, estarem a mudar o jogo, são terapêuticas caras, mas como é que é dizer, esse único aspecto não pode ser o principal determinante de dar a oportunidade a uma doente de fazer uma terapêutica que lhe pode mudar a vida e que significa que pode ter uma recidiva passado muito mais anos ou até não ter recidiva. Portanto, acho que há algumas necessidades, particularmente naquilo que diz respeito às terapêuticas mais inovadoras e às terapêuticas como os inibidores da PARP, como outros fármacos ainda mais recentes que os inibidores da PARP, temos alguma dificuldade em acompanhar o ritmo daquilo que se processa nos outros países da Europa. E isso eu julgo que só por pressão dos doentes é que vai haver algumas mudanças, ok? Mudanças essas que são fundamentais, porque mesmo que nós façamos uma cirurgia extraordinária, que façamos a melhor quimioterapia, depois se calhar queremos que a nossa doente que fez este tratamento todo o mais adequado possível, a seguir faça tratamento de manutenção, como diz a ciência
que é publicada nas revistas médicas. É óbvio que cria desafios e eu trabalho no setor privado, mas vejo doentes de todos os espectros sociais, não é? Felizmente algumas doentes têm seguros que têm plafons que lhes permitem fazer estas terapêuticas inovadoras, outras não têm, mas também no Serviço Nacional de Saúde e as doentes que têm um dos subsistemas mais frequentes aqui em Portugal, muitas vezes têm o acesso dado a este tipo de tratamentos. Isso aí é que gera desigualdades que são muito perigosas. Particularmente quando nos outros países da Europa o próprio Serviço Nacional de Saúde garante acesso a estas medicações. E só para lhe dar um dado, em Portugal, em média, mais ou menos, o Infarmed demora a autorizar fármacos novos que podem à volta de 700 dias. Na Alemanha demora à volta de 150. E isto faz uma diferença muito grande, porque estamos a falar de fármacos que, quando são aprovados, cá já não são assim tão novos. E, portanto, já temos dados robustos da literatura que devem ser atualizados, como é óbvio.